cozinha, de um lado uma cortina, aqui tem uma garrafa de água para aguentar até as 8h30, e vamos que vamos. E temos a Tarsila, claro que a Tarsila é fundamental. Gente, então já estamos gravando. Pessoal que quiser ver depois, não vai dar tempo, mas pessoal que quiser ver depois, os amiguinhos aí, enfim, né? Nós vamos até onde for possível, tá? Porque revisão, o Sérgio sabe que é aquela pauleira, né? E a gente vai até onde der. A hora que vocês sentirem que tem muita coisa, mas não vai dar tempo da gente tratar todas. Então, as 14 pessoas que estão aqui, 15 com a Larissa, que acabou de chegar, pode ver o restante, né? E aí pode tirar dúvida também até sexta-feira, até o sábado. Tamo junto. Né, Serginho? A gente estamos aí, nós é cardume, beleza? Seguinte. O que é normal se fazer, Beatriz entrando também, o que é normal se fazer em uma revisão, tá? É você trabalhar em cima de revisar, muito bom verbo, é você trabalhar em cima de a teoria em cima de questões, tá? Isso é o normal de se fazer em uma revisão, porque a revisão, você já viu toda a teoria, né? E aí, com as questões, você tende a rememorar, né? É por isso que o nome é revisão, né? Você tende a rememorar aquilo que você já viu, tá? Mas nós sabemos que de sábado, poucos estavam lá, né? Poucos estavam com a gente. Por isso, eu inverti esse sistema, em vez de trabalhar com teoria a partir de questões, eu vou trabalhar só a parte fundamental da teoria e dou a questão. Por que eu faço isso? Por que eu vou fazer isso? Porque se eu trabalho com vocês, né, parte das pessoas que não estavam aqui não sabe teoria, e essa altura do campeonato, eu vou encher vocês de questões, eu vou provocar um efeito muito catastrófico de ansiedade em vocês. Então, vai ser a revisão é para vocês relaxarem, para vocês sentirem, né? Eu sei da coisa. Eu vou provocar o contrário. Aí vai todo mundo procurar o Sérgio lá no consultório dele. Não dá para fazer isso agora. Então, eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque eu vou trabalhar a parte fundamental da teoria, aquilo que eu e o Sérgio, como nós já temos alguns anos de Enem, alguns anos né? A gente mais ou menos sabe o que vai cair. Prova da Júlia e do Sérgio de algo que eles acabaram de ter aí, né? Então, a gente sabe mais ou menos o que vai cair na prova. E é isso que eu vou me dispor a tratar com vocês, o que é fundamental para Enem. Beleza? Ninguém respondeu, mas tá beleza. Vamos lá. Então, deixa eu apresentar aqui a minha telinha. E aí vocês vão me interrompendo, vão ponderando as coisas aí, o Sérgio vai me complementando enquanto ele estiver comigo, né? Hoje tem a segunda parte, de geografia, né, que você falou, né? Geografias 21. Geografias 21. A gente vai fazer uma pausa para dar um tempo de vocês descansarem antes de entrar em geografia. Beleza, Sérgio? Oi? Você pretende ficar até o final, um pouquinho só? Até onde não ficar chato? Não sei. Vamos junto até... Parei tudo para estar aqui contigo. Shiva, agradeço muito. Hoje é um dia difícil. Enfim, mas vamos que vamos. Porque eu tenho compromisso com vocês, eu não ia deixar de cumprir esse compromisso. Né? Então, vamos lá. Sérgio, como eu costumo usar o microfone, agora vou ter que me virar com esse notebook assim mesmo, a hora que tiver o som muito baixo, me dá um toque, tá? O pessoal aqui costuma não xingar o professor, mas você tem liberdade para isso. Vou dar uns gritos, vou dar umas adrenalinadas no coração. Né?
Vamos lá, gente. Revisão geral. Agora eu preciso que uma pessoa que esteja com o computador e uma pessoa que esteja vendo no celular diga que está tudo ok, que estão conseguindo ver a tela aí bonitinho. Uma pessoa que está no computador e uma pessoa que está no celular. No computador. Sérgio está no computador, no PC está ok? Celular ok. Celular ok, Júlia, obrigado. Vamos lá. Computador ok. Beleza? Tá tudo bem. Então, a nossa revisão, o Garfield está aí, né? Gato P. Ele está fazendo aquilo que a concorrência faz, não os alunos do Cardume, né? Está tentando revisar o texto, aprender alguma coisa, tentando enfiar na cabeça. Não vai dar certo assim. Né? Vamos lá. Gente, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é desde o início da linguagem em si. Então, eu queria falar um pouco dessa coisa mais básica da língua mesmo. A diferença entre linguagem, língua e fala. Então, só para a gente recordar é viver, vale a pena ver de novo e coisa e tal. Vamos lá, tem mais uma pessoa para aceitar. Tainara. Olá, Tainara. Vamos lá. Toda sociedade, seja ela humana ou animal, sim, os animais também têm comunicação, tá? Os insetos, os animais e por aí vai, né? Eles se organizam em torno da linguagem, seja ela verbal, né, fala escrita, por exemplo, ou não verbal, os gestos, por exemplo. E é por meio dessa linguagem que esses seres reconhecem o mundo e trocam percepções sobre esse mundo. Uma coisa que é fundamental, que eu acho fundamental vocês levarem para o Enem, tanto para questões do Enem, quanto para redação, e aí seja Enem, seja FUVEST, é que a linguagem, seja ela no mundo animal, né, no mundo animal ou humano, ela surgiu e foi se aperfeiçoando de acordo com a necessidade das sociedades de se comunicarem, de criarem, de trocarem percepções sobre o mundo. Então, a dança das abelhas do Benveniste, né, para indicar onde está o alimento, onde está o néctar, a que distância que está, se ele é gostosinho ou não, né? E aí elas mexem a bundinha, faz uns círculos lá. Essa linguagem pode ser que nem sempre ela existiu, mas para a sobrevivência da espécie, ela teve de ser inventada. A nossa comunicação também foi assim. Se não fosse, nós ainda estaríamos fazendo pictogramas em cavernas, né? A gente escreve em livro, então a linguagem ela se adapta às necessidades de percepção, de reconhecimento e troca do mundo. Ok? Então, as diferenças entre linguagem, língua e fala. Linguagem é qualquer sistema, é qualquer forma de comunicação intencional. A gente pode dizer assim, que linguagem é qualquer forma de comunicação intencional. Então, a dança é uma linguagem, né? Quando as pessoas estão dançando, você sente uma comunicação, você percebe uma comunicação pelos gestos, né? As grandes companhias de dança, o cisne negro, enfim. O picho, a música, mesmo só a melodia, ela comunica algo, tá? Então, todo sistema de comunicação com alguma intenção é linguagem. Ok? Língua. O que é língua? A língua é um conjunto de sistemas
organizado por uma nação. Então, aqui ela está falando um conjunto de palavras e tal. Então, língua, né, sempre que a gente lembra de língua, nós temos que lembrar de signo. Então, é um conjunto sistemático, né? Ele é mais específico do que linguagem, né? Dentro de uma determinada nação. Ok? E uma diferença muito grande, né? É muito legal, né? Quando a gente pergunta para as pessoas, né? A comunicação entre os surdos, que nós conhecemos como Libras, né? É uma forma de linguagem ou uma forma de língua? É uma forma de linguagem ou uma forma de língua? Libras. E por quê? Ninguém me respondeu? Ninguém quer responder língua? Perfeito, Júlia. Por que língua? Uau! Olha o Juan entrando, gente. Olha só. Todos deem uma salva de palmas para o Juan. Uma só que não dá tempo. Muito bom, Juan. Seja bem-vindo. Oi, desculpa o atraso. E aí, grande Juan. Olha, o Juan, chegando aí, a gente está falando justamente sobre as diferenças entre linguagem e língua. Acabamos de citar a música como sistema de linguagem, né? No sentido de que ela comunica, né? Ela tem uma intenção de comunicação, mas de um ponto de vista limitado em relação à língua. Olha só, é destino. Pode falar. Não, é destino, né? Entrar agora. Muito bom. Júlia, você tem razão, porque ela tem regras, porque ela tem um sistema mais complexo, que são os signos linguísticos, que são as palavras. Então, quando você... nós temos aqui, está circulando aqui um ventilador. Todo mundo está vendo o ventilador? Claro que não, professor, porque tem uma luz dos infernos aí que não dá para ver. Olha só, gente. Nós temos o conceito coisa que gira, com pazinhas e produz um vento para baixo para refrescar o Eduardo. Tá? Esse é o conceito. E nós temos a fonética. Ventilador. A união do conceito, coisinha com pazinha que gira e traz o ar para baixo. Junto com a palavra fonética ventilador, juntando esses dois, nós temos signo linguístico, que é a coisa em si. Então, quando eu transmito para o Sérgio, por exemplo, eu estou me refrescando com o ventilador, a ideia, né? Eu só consegui passar essa mensagem para o Sérgio porque nós dois conhecemos em língua portuguesa esse conjunto de regras, esse conjunto de signos linguísticos que permite a nossa comunicação. Se eu falar para ele, olha, o ventilador está funcionando, o Sérgio vai dizer, ok, eu tenho ar. Mas por que ele me compreendeu? Porque nós estamos falando a mesma língua. A língua portuguesa. O conjunto de regras que a Júlia acabou de falar, que fazem parte desta língua, né? Se eu falar em alemão, des los ventiladores Kastrovski. Nem eu entendi o que eu falei, né? Então não vai dar match. Por quê? Porque é uma outra língua, é um outro conjunto de regras. Alguém sabe falar alemão? Não precisa. Esquece. Então, vimos o que é língua. Gente, alguém tem alguma pergunta aqui ou tá legal? Tá legal, tá rápido. A gente já vai passar por uma questão legal sobre isso. Bom, vamos lá. Sabemos a diferença de linguagem e língua? Vamos falar sobre fala? Fala é a realização individual da língua. É eu usando do conjunto de regras da minha nação, na língua portuguesa, para expressar o meu pensamento. Então, na minha cachola, eu tenho meus pensamentos. Eu faço o que nós, linguistas, né, enfim, nós chamamos de codificação. Então, eu tenho meus pensamentos, tá? Na minha cacholinha,
que está sem cabelo. Então, na minha caixolinha eu formulo pensamentos. E aí, eu vou codificar isto para a língua portuguesa, e aí eu falo. Né? Tem um cara que só quem vai estudar psicologia ou pedagogia vai lembrar dele, que é o Vygotsky, que ele fala, inclusive, sobre fala interior, que é da caixolinha, e fala exterior, que é essa que eu falo pela boca, ou pela escrita, pelo lápis, caneta, tecla de computador, enfim, fala exterior. Então, eu codifico esse pensamento, já imaginando língua portuguesa, e faço essa fala em língua portuguesa. Isso é fala, porque é realização pessoal da língua, ok? Linguagem, qualquer sistema de comunicação, gestos, mímica, som, dança. Língua, sistema codificado com regras específicas. Fala, realização individual da língua. Por que eu falo isso? Porque o objeto de estudo da tia Gertrudes, meu, e aí do Sérgio também, de todo mundo, que se não fosse assim, a gente nem matemática a gente fazia, é a língua. O objeto de estudo é a língua. Beleza? Bom, se nós falamos sobre língua, aí surge uma pergunta para vocês. Todo mundo fala do mesmo jeito? Sérgio já balançou a cabeça. Não! Muito bom, Cardume. Não. Fala, Eva. Fala um não bem grande, Eva. Todo mundo fala do mesmo jeito? Não. É, muito bom. Não, de fato. E aí eu chamo a atenção de vocês para a primeira coisa para o Enem, gente. Cuidado com preconceito linguístico. Muito cuidado com o que nós chamamos de gêneros do discurso. Eu vou falar um pouco disso um pouco mais para frente. Variação linguística. Não falamos da mesma forma. Não existe padrão de fala. Né? Não existe padrão de fala. O português falado em São Paulo é base para todo mundo. Não, não existe isso. Ao passo que nós dissemos isso, nós estamos agindo com preconceito em relação aos demais. Cada um tem o seu sistema de fala. E é mais adequado ou menos adequado ao lugar em que você está. Então, eu, com o meu jeitinho, né, de São Paulo, né, paulista de falar, vou lá para o Nordeste e começo a falar pros cabras lá, o cara fala cabra, e eu falo assim, pô, mano, você tá falando errado. Não, porque lá é o lugar em que se fala assim. Respeite seu mané, seu cabra ruim. Então, existe diferença nos modos de falar. E aí eu chamo a atenção para vocês de outra coisa que o Enem costuma pegar muita gente desprevenida. Menos vocês que estão no cardume. Quando um colonizador coloniza um certo povo, a fala desse colonizador, a cultura desse colonizador, o jeito de viver desse colonizador, as ideias desse colonizador, tudo que ele traz de bagagem sobrescreve a cultura desse povo, anula a cultura desse povo. Quando portugueses chegaram aqui, com aquela portuguesada tudo, e todas aquelas coisas que o Sérgio já deve ter falado para vocês do quinhentismo e coisas assim, a Larissa está entrando, né? As índias sarradinhas. As índias. O nosso jeito, a cultura, ela foi sobrescrita? A cultura indígena foi sobrescrita? Ela foi anulada? A Eva já respondeu que não, né? De fato, gente, não, isso não acontece. Por mais que um colonizador queira sobrescrever, e isso está muito claro em países de África. E olha que, por exemplo, Cabo Verde, que foi liberto de Portugal em 1965, né? Então, tá aí,
né? É muito recente. Então a gente fala assim, pô, desde aquela época, ele passou vários séculos sobre a Júdice de Portugal. Perdeu totalmente a cultura? Muito pelo contrário, isso foi reforçado. Então a cultura do povo colonizado, ela não sobrescreve, no máximo se junta, ela se incorpora. É muito interessante a gente pensar isso, porque existem muitas questões do Enem que exploram isso. A coisa da presença da cultura nos povos. Você acha que quer falar? É rápido. Isso que o Edu está falando, abre a gavetinha do conhecimento de vocês da aula de cultura, isso chama aculturação. E o oposto do que o Edu está falando, que é um termo também que o Enem adora, é quando você, de fato, tira a cultura de um povo, é etnocentrismo. Guarda essas duas palavras, o Enem adora isso. Perfeito, muito bom, muito bom. É sempre muito bom dar aula com o Sérgio, né? Sempre muito bom estar com vocês. Então, gente, quando o colonizador ele não impõe língua e cultura, ela não sobrescreve, né? Então você tem, por exemplo, no nosso caso, a incorporação dos vocábulos das línguas de matriz africana, de matriz espanhola, italiana. Então, abajur, que veio do francês, temos moleque de raiz africana, temos zabumba de matriz africana, que mais? Enfim, nós temos várias palavras, vários termos que sofreram incorporação, que sofreram mudanças fonéticas e morfológicas em razão dessa proximidade entre duas línguas, duas culturas diferentes. Ok? Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma das coisas que interfere na variação linguística. Então, vejam essa figura aqui. Todo mundo está vendo a figurinha? Não é a figurinha do Ronaldo, mas serve. Olha lá, variação linguística. Como a variação linguística acontece? Ela acontece tanto em razão do passar do tempo. Então, nós falamos de um jeito em um determinado período histórico, e isso se perde ou se soma no decorrer do tempo. Então, nós temos aqui diacrônica, então cronos, né? Crônica, que vem de cronos, que é tempo, né? E dia, né? Ao longo de. Então, ao longo do tempo. Diacrônica ao longo do tempo. Então, por exemplo, né? A gente tem lá, né? A gente brincou com pão, né? Que a senhorinha, a nossa vozinha falava, esse homem é um pão. Hoje, se fala, esse homem é um pão, a gente fala, nossa, mas é feio assim, sovado. Meio estranho. Brincadeira sem graça, né? Eu adoro fazer piadas sem nenhum sentido. Mas a gente lembra, né, que com o passar do tempo, aquele exemplo que a gente usou, da média, né? Que ninguém entende, ninguém se pergunta mais por que se fala média, né? É só para zoar com o paulistano? Também. Mas por que se usa média? Porque muito antigamente se tinham formas de tamanho diferente. Ao passar do tempo, né, com o gosto da população foi caindo apenas pelo pão de tamanho médio, da forma de tamanho médio, então não era mais o de tamanho grande, pequenininho e por aí vai. Então você não pede mais pão na forma média, você só pede média, porque não existe mais essa diferença. Então isso mudou ao decorrer do contexto histórico. Então, isso é uma mudança diacrônica, mudança que acontece no decorrer do tempo. Temos também mudanças que acontecem no mesmo contexto histórico, no mesmo momento histórico, que são as mudanças de local, as mudanças geográficas, né? Então, o falar do português, do paulista, que é diferente do carioca, que é diferente do mineiro, que é diferente do nordestino, né? Que é o diatópico. Então, dia, né? Tópico, que vem de topos, que é lugar,
e dia, que é essa variação. Então, variação de lugar, né? Então, variação que é registrada pelo lugar em que você está. Diafásica, então, fásica vem de faso, que é contexto ou registro de fala. Então, você sabe, prestem muito bem atenção nisso. Vocês sabem que o lugar em que você escreve determina a sua escrita. Então, você não vai escrever uma dissertação no tweet, né? Lembrando do Trump, esse cara odioso que espalha o ódio. Então, ele só escreve lá no tweet. Vamos para cima, né? Let's go there, né? Todo mundo matar todo mundo. Let's go kill the president, the new president. I hate everybody, né? Então, ele odeia todo mundo, né? Então, ele só escreve lá no tweet. Vamos matar todo mundo. Então, no tweet, cabe um tipo de texto. No e-mail, outro tipo. Na redação que vocês vão escrever no final de semana, outro tipo de e-mail. Então, você age, a sua cabecinha, ela sabe que você tem que se comportar linguisticamente de acordo com o seu contexto de fala, a sua situação de posição de fala. Essa é a variação diafásica. A variação diastrática, lembrando que, além da gravação, eu vou disponibilizar os slides. Então, não precisa anotar isso. É só para curtir. Aí fala, professor, eu não estou curtindo isso, mas fica aí também. Né? A gente tem o Sérgio, tem o Juan. Juan pode tocar. A Tainara acabou de sair da reunião, ela ficou chateada, enfim. Juan pode tocar um violino, aí pode melhorar. Mas vamos lá. A diastrática é o nível, essa variação, né? Variação no nível socioeconômico. Então, sabemos que gente de nariz empinada fala diferente. Também, não é só isso, claro, né? Mas nós temos o falar do jurídico, que é diferente do falar do nós mano do bairro, tá? Não é só esse preconceito, não se trata de preconceito, mas se trata de adequação de fala a esse nível socioeconômico, ok? Então, nós temos variação ao longo do tempo, e nós temos variação em um mesmo tempo de lugar, de situação de fala e de nível socioeconômico, tudo bem? Vamos para a questão do Enem, para ver se está tudo certo? 2 minutinhos para vocês. Todo mundo está enxergando a questãozinha do Enem? Caderno Azul 2014. 2 minutinhos. O pessoal já respondeu, Edu. Já? Vamos ver. Todo mundo de C. Perfeito, Cardoso, muito bom. Então, vocês sabem reconhecer que os outros termos são termos usuais, são termos que aparecem na no universo da linguagem de uma forma geral. Perfeito, muito bom. Letra C de cardume. Ei! Ei, Laia! E aí, Bora. o Edu vai mudar de tema agora. Só pegar o finalzinho do gancho do Edu para falar, gente, existe na literatura que costuma cair no Enem, um autor que é o João Guimarães Rosa, ele trabalha com um negócio chamado neologismo. Neologismo é uma construção, é uma nova palavra que ele cria para dar sentido à poética da narrativa dele. Tá? Então é muito comum que a resposta do Enem seja você procurar um neologismo ou explicar isso. Perfeito. Isso que o Sérgio falou é prioritário, é muito parabéns. Ele tocou
esse assunto porque tem muitos gramáticos. Eu já me lembro de cabeça do Poçante, por exemplo, que tem um preconceito muito grande com os neologismos, né? Então, muito cuidado com isso, né? Neologismo simplesmente um novo termo. É um termo que não está dicionarizado na língua ainda, se nós estivermos falando de uma palavra, né? É só um termo que não está dicionarizado, mas ele pode estar em via de entrada na língua, né? Você ainda tem que escrever entre aspas, por exemplo, né? Que é um termo. Se você for utilizar no meio escrito, né? Que já é. E aproveito esse gancho do Sérgio para falar de uma coisa importante que eu acho que eu não vou falar mais, que é a diferença entre norma culta e norma padrão. Norma culta, gente, é considerado preconceito linguístico. Por quê? Porque você trata de culto. Quando você fala norma culta, antigamente, era para separar de inculto. Então, não existe inculto. O inculto é a pessoa que não sabe escrever de acordo com uma norma imposta. Então, a gente sabe que, a partir do ponto de vista dos gêneros, não existe mais essa coisa do inculto, né? Existe, sim, um padrão de escrita que deve ser adotado para a boa comunicação das pessoas, e ponto. Perfeito? Legal, Serginho? Muito bom. Vamos falar rapidamente de discursos, gêneros textuais e tipologia textual. Tudo bem? A metade da prova do Enem. Né? Não cai. Despenca em penca. Saudade de falar isso. Meu Deus. Vamos lá. O que é discurso, gente? Olha o cidadão aí no palanque. Aí nós temos o nosso político no palanque. E nós temos... a gente tem a mania de achar que discurso é só isso. É só a fala do político no palanque. O uso do palanque, o uso do microfone, enfim. Isso também é discurso. Tá? Mas não apenas isso. Discurso é qualquer forma de comunicação, qualquer prática humana de construção de textos. Inclusive, ela pode ser verbal, como essa que estamos fazendo, e pode ser não verbal. Né? Lá na rede a gente fica assim, ó. A gente sabe que o fulano está dançando. Né? Se vem uma pessoa de outro umas tribos, uma pessoa de outro planeta e vê a gente fazendo assim, vai atacar, que acha que é guerra, que é briga, né? Mas a gente vê o fulano na rede fazendo assim, aí fala, tudo bem, tá dançando de uma forma doida, mas tá, né? Eu adoro piada sem graça. Vamos lá. Então, discurso é toda prática humana de construção de textos, verbais e não verbais, com a intenção de transmitir uma mensagem, ok? Deve-se considerar o meio de transmissão e o contexto de produção. A gente vai falar logo mais. Bom, uma coisa que o Serginho nadou de braçada aí na literatura é essa teoria, né, da função social de comunicação. A linguagem, ela serve para expressar o pensamento de uma pessoa e o pensamento de um grupo social. Por isso, a linguagem, ela expressa uma função social nesse meio. É por isso que, em determinada época, existe um contexto em que favorece certas escritas, como, por exemplo, o romantismo. Ele surgiu em uma época por uma determinada razão, uma função social daquele povo, daquelas nações, naquele contexto histórico, naquele momento. Então, esse conjunto de coisas é essa função social da comunicação. Muita gente vai dizer assim, Sérgio, mas não faz sentido morrer cedo de amor platônico, essas coisas. Não, naquela época fazia. Daqui a 50 anos, o pessoal vai ouvir, o pessoal na sofrência lá, né? E vai dizer assim, eles estão imitando um unicórnio, o que é isso? Que coisa doida é essa que eles estão fazendo? Não faz sentido nenhum.
Mas eu ouvia... Fala o nome de uma aí. Marília Mendonça. Marília Mendonça, eu tinha certeza. Marília Mendonça foi um download que eu fiz. A Marília Mendonça faz sentido. Faz muito sentido. Porque ela está cumprindo a função social desse nosso momento, da vontade dessa nação. Tanto que existem algumas músicas, alguns ritmos, alguns falares que não ganham notoriedade porque não cumprem essa função social. Né? Beleza? Então, né, dentro dessa função social, o que deve ser considerado? O que precisa ser transmitido, como deve ser transmitido, por que deve ser transmitido e para quem é transmitido. Apenas quando você considera esses elementos, o seu texto ele pode ser formulado e ganha o sentido que você quer transmitir a ele. Se você desconsiderar com quem você fala, seu texto vai perder o sentido totalmente. O Juan está falando uma coisa aqui, deixa eu ver, é sempre importante o Juan falando, uma curiosidade naquele tempo de antes. Além de não verbal, a música é também um discurso metafórico. Perfeito, muito bom. Juan, sensacional, né? Como sempre, Juan. Muito bom, muito bom. Ok, gente? Então, se discurso é qualquer forma de comunicação, é justo nós pensarmos que, e aí ela cumpre uma função social, é justo nós pensarmos que existe funções sociais nos mais diversos grupos, nas mais diversas situações de comunicação e necessidades de comunicação, certo? Perfeito até aqui? Por isso existem os gêneros de discurso. Se eu tenho a necessidade de conversar com o Serginho por meio acadêmico, né, eu tenho um comportamento. Se eu estiver conversando com ele ali no barzinho, pá, é nóis, beleza, estamos falando sobre os Santos, pá, é uma função social diferente, é um outro discurso, né, é um outro gênero discursivo. Então, essa função social muda. Então, vejam bem, cada um desses discursos, né, nessas funções sociais, elas possuem padrões estilísticos diferentes. Né? Você vai compor o seu texto de forma diferente. Então, você vai ter o gênero do discurso científico, que tem um padrão estilístico próprio, o jornal, que tem outro padrão, o literário, que já tem um outro padrão, o oficial, que tem um outro padrão. Então, todos eles são gêneros discursivos, são padrões discursivos. Tudo bem até aqui? Bora para o gênero textual? Então, nós temos gêneros do discurso, ok? Quando nós falamos em gênero textual, aí nós já estamos nos referindo a um certo gênero de discurso, e dentro desse gênero de discurso nós temos diversos tipos de texto. Nós temos diversos tipos de texto. Então, vejam aqui, ó, dentro desse discurso, desse gênero do discurso científico, que é diferente do jornalístico, que é diferente do literário, dentro do gênero do discurso científico, nós temos gênero textual artigo, nós temos o gênero textual resenha, temos o gênero textual monografia. Então, são tipos de texto que seguem o padrão do discurso científico. Se nós formos citar agora gênero do discurso literário, nós temos que tem um certo conjunto de função social, e dentro do função social, um padrão de discurso que é diferente, um padrão de escrita, de comunicação que é diferente do científico, e ele vai ter, dentro desse guarda-chuva,
tipos diferentes de texto, né, que vão obedecer esse padrão, né? Sérgio pode citar alguns deles, por exemplo, dentro do literário? Oi, do científico dentro do literário? Não, dentro do gênero de discurso literário. Que tipos de gênero de textual você tem? Então, aí o Edu entrou numa polêmica, né? Porque a gente pode ter essa caixinha que o Edu está falando, mas tudo pode se transformar no literário dependendo do estilo de época, né? Então você pode, de repente, fazer uma receita, virar uma receita nas mãos de Carlos Drummond e virar um poema. Isso que o Sérgio está falando, Não, gente. não é isso que o Edu perguntou, mas é que eu dei uma brisa. Mas é importante você falar isso, porque isso que eu estou mostrando para vocês é do ponto de vista didático. A gente sabe que quando a língua ela é complexa. Então, é muito precioso isso que o Sérgio falou e muito complicado da gente ver numa revisão. Porque isso não é engessado. Então, se eu falo assim, professor, dentro do gênero discurso literário, nós temos crônica, nós temos crônica, romance, conto, por aí vai. Que nós não temos no gênero discurso literário. Mas aí está isso que o Sérgio falou. Mas isso é um estanque? Isso é um estanque? Não, nós vamos ter, a gente pode propor alguns tipos textuais que são híbridos, né? O artigo, por exemplo, dentro do gênero do discurso acadêmico é uma coisa. Esse é o que menos muda. Porque, né, Edu, esse trio aí que você está colocando está preso a um rigor científico, a uma razão. Mas, para tentar salvar, porque eu joguei uma roubada, né, na revisão. Mas o que eu quis dizer, pessoal, é o seguinte, de que assim, a gente tem um texto literário e um texto não literário. Um texto não literário é o que o Edu está falando, é algo que vai te informar, vai te trazer uma notícia, enfim. Dentro do texto literário, tem uma subjetividade, né? Você vai construindo aquilo de uma maneira um pouco mais interpretativa, um pouco mais sentida do momento de época da pessoa. Agora, tem autores que vão sair desse eixo gênero textual literário e brincar, e pegar uma receita, que é a tradicional receita da Ana Maria Braga, e fazer a receita virar um poema. E aí você tem que ter a ousadia do Cardume de olhar para aquela questão e perguntar, ela é mais receita ou ela é mais poema? Porque ela pode ser os dois. Sim. É isso que eu quis dizer, para não confundir vocês, entendeu? É lá na hora que vocês vão puxar a gavetinha e responder a certo, gabaritar. Perfeito. Por que a gente trata disso? Que dentro dos gêneros do discurso, você que são esses guarda-chuvas que cumprem funções sociais diferentes, diversas. E aí, dentro desse gênero discurso, você tem os gêneros textuais, que eles compartilham essa similaridade de formas de escrita. Mas o que o Sérgio falou é interessante porque você percebe, né, quando você tem uma receita e ela está rimadinha, coloco assim, receita de amor fraterno. Será que é a mesma receita de bolo? E aí você nota que a estrutura dela é diferente. Então, o gênero textual, ela já está se deslocando. Tanto que você percebe a estilística, você percebe a padronização de escrita, ela muda. Então, dentro desse gênero do discurso, ela já está se deslocando. Então, essas várias brincadeiras que a gente pode fazer com a língua. Tá? Então, tem o didático, que é isso que a gente está passando, e tem as brincadeiras que a literatura faz muito com a linguagem. Perfeito. E tem uma terceira coisa que eu queria falar para vocês, que é muito importante. Então, a tia Gertrudes, ela... Acho que é algo que você já tem noção hoje,
Mas nem sempre foi assim. Tia Gertrudes, as pessoas que já estão são mais antigas, são jovens há mais tempo. Não, não congelei, eu parei assim mesmo. Então, pessoas que estão jovens há mais tempo, elas devem lembrar que a tia Gertrudes falava assim, olha, só existem 3 tipos textuais: narração, descrição e dissertação. Por saber que a língua é mais complexa que isso, né, hoje nós já temos aí 6 tipos, no mínimo. E já deve ter mais no forno surgindo aí, né? Então, são tipos, são modos de escrita, tá? Então, de novo, temos o gênero discursivo, que ele cumpre uma função social dentro de um determinado ali contexto, uma determinada necessidade de comunicação, diferente de outras. Dentro desse gênero discurso, nós temos especificidades de construção textual, que são os gêneros textuais. E aí temos a forma, o jeito como você vai escrever. Isso são tipos de texto. Estamos falando de tipologia textual. E aí nós vamos ter o narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, explicativo e o injuntivo ou instrucional. Beleza? E aí, já aproveitando esse gancho do Sérgio, dizendo, olha, eles não são puros. A gente já percebeu isso no Cardume mesmo, dentro da sua comunicação. Você vai fazer uma dissertação, você sabe que você vai utilizar uma linguagem, no mínimo, argumentativa dissertativa. Mas você pode usar também um argumentativo dissertativo descritivo quando você vai enumerar os seus argumentos, né? Eu lembro que eu lembro e esqueci ao mesmo tempo, que ótimo, né? O escritor que tinha uma treta muito grande com Machado de Assis. Essa de Queiroz? Essa de Queiroz, que tem uma capacidade descritiva fabulosa. Bom, vocês já viram isso muito com o Sérgio. Você pode utilizar dessa técnica para descrever os seus argumentos ao passo em que você vai argumentando, né? Se você resolver fazer isso, você vai utilizar o dissertativo, argumentativo, descritivo. Só para citar um exemplo. Sérgio, você quer falar alguma coisa? Eu quero, posso? É rápido. Não, porque eu Sim. sei que você vai mudar de slide, né? Eu quero falar 2 coisas bem rápidas. Primeiro, gente, o texto, o slide anterior do Dudu, que é fundamental, já vai umas 5 questões do Enem. Pensa o seguinte, sei lá, eu estou num gênero textual propaganda. No gênero textual propaganda, qual que é o tipo de texto daquele gênero? O Enem vai cobrar isso de vocês o tempo inteiro. Então, assim, tipo, olha, eu vou estar te dando um comando, um manual, uma receita para você consumir aquele produto. Então, tem um gênero textual propaganda com um tipo de texto injuntivo. E assim vai. E a segunda coisa que eu queria falar, para não tomar tempo, que é o seguinte, quando a gente pensa num romance, por exemplo, o Edu citou Essa de Queiroz, ou algumas coisas do Machadão. O Essa, ele tem um estilo dele, por ser realista, descritivo. Mas, gente, ele fica 70, 90, 200 páginas só descrevendo? Não. Agora, você tem que tomar muito cuidado com um trecho que o vestibular te coloca. Porque naquele trecho, ele pode ser um texto descritivo-narrativo. Porque o descritivo ele é mais forte do que o narrativo. A obra como um todo, ela vai ser sempre uma narrativa, mas ele pode fazer pequenos filtros. Então, o Machado pode descrever o que ele está sentindo ali, o que ele está vendo ali, com a Capitu e o Bentinho. Então, ele está descrevendo uma cena. Naquele momento, o descritivo está na frente do narrativo. Perfeito. Olha só como é que a gente ganha quando... Eu sempre gosto de dar aula junto com o Sérgio, porque a gente ganha muito dessas visões assim, né? É só um pitaco, Edu. Não, mas é muito bom, muito oportuno. É um pitaco oportuno.
Vamos para a questão do... Não, essa não é do Enem, mas eu achei ela legalzinha também. É uma... Não é do Enem, mas ela é muito oportuna para ser do Enem. Dois minutinhos. O chat já está bombando, Edu. D. Cardume, vocês são sensacionais. Se alguém ficou em dúvida, olha só. Como é que a gente responde? Como a gente raciocina? Olha, temos um gênero do discurso. A gente sabe que ela tem que cumprir uma função social. Você acha que aqui ele está colocando o seu ponto de vista, uma opinião, um jeito de se pensar? Ele está em qual dos gêneros do discurso? Me parece muito com o jornalístico, né? Então, gênero do discurso do jornal. E o tipo de texto é um tipo de texto que é diferente da propaganda. Que a propaganda ela está muito... Vejam a função social do discurso jornalístico, que é mostrar pontos de vista, que é noticiar um evento, que é transmitir uma mensagem. Transmitir uma mensagem não ajuda muito, mas transmitir uma mensagem de cunho informacional, né? Se pegarmos cada um desses daqui, me parece que eles estão em gêneros de discurso distintos desse que me parece estar transmitindo um ponto de vista, uma opinião. Então, realmente o D, é um texto de opinião. Melhorou? O Edu tem aquilo. Essa diferença do prescritivo e descritivo. Não é diferente. O prescritivo é o mesmo que injuntivo. O descritivo, ele quer descrever algo que ele está vendo. E o prescritivo, ele te dá uma ordem, te dá uma sequência de etapas a serem cumpridas. Que bom que surgiu essa pergunta. Porque descritivo, você olha como essa fez e você enumera coisas. Enumera os itens que você está vendo. E o prescritivo, ele prescreve. É aquela coisa que o médico faz. Tome a pílula de 8 em 8 horas. Então, tem tom imperativo, tom de ordem, tom de coisas a serem feitas. Coloque 3 ovos, coloque 2 xícaras de farinha de trigo, coloque 1 xícara de fermento, bata tudo no liquidificador, coloque no forno. Não deu merda nenhuma. Então, ele te dá etapas, passos a serem seguidos. Isso é o prescritivo, é o injuntivo, que é o do manual de televisão também. Ligue a TV, aperte o canal, assista Faustão. Não faça isso. Ninguém riu. Tem um comentário muito bom no chat. Do prescritivo semelhante à receita médica, daquilo que você prescreve algo. Sim. Muito bom. É legal essas associações, né? Na hora da prova, você vai puxando o repertório que você tem. Exatamente. Muito bom.
Então, olhem esse tipo de texto, por isso que eu peguei essa questão, apesar de não ser do Enem, porque ela é muito típica de Enem, né? O que mais se aproxima de qual gênero discursivo ela se aproxima, né? Isso já vai ajudar a resolver, né? Penso eu. Elementos de comunicação e funções da linguagem. Mais uma coisa que despenca e penca no Enem, né? Deus do céu. Vamos lá. Elementos de comunicação são 6. Isso você pode guardar na cachola, pode escrever, que é muito bom. Sempre bom lembrar, porque isso com certeza vai ter algumas questões aí associadas a isso. Então, são 6 os elementos de comunicação. Quem fala, com quem fala, no caso é o senhorzinho Snob aqui, um cachecolzinho. Com quem se fala, a senhorinha Snob com um vison, enfim, uma bolsa que é o, né, carinha, que é o receptor. Quem fala, com quem se fala, o que é dito, que é a mensagem, em que língua, né, o código que é utilizado entre eles. O canal de comunicação, no caso aqui é o ar, mas poderia ser várias coisas, pode ser a internet, pode ser, enfim, né? O contexto em que eles estão. Então, aqui nós temos os 6 elementos de comunicação. Uma curiosidade que eu gosto de usar é a terceira pessoa, que existe na linguagem escrita. Na linguagem escrita, tá? Na comunicação escrita. Existe a terceira pessoa. Em discurso, não existe terceira pessoa. Terceira pessoa é assunto, tanto que vira fofoca, né? No discurso só existe quem fala e com quem se fala. Ok? Não existe esse de quem se fala. É fofoca. Tá? Então, a terceira pessoa é referente do discurso. Né? Vamos lá. Por que eu falo isso? Porque isso não cai em Enem, mas pode cair em FUVEST. A FUVEST é doida. Ela pode dar esse tipo de questão. Ou uma questão em que você pode responder dessa forma. Em termos de discurso, só existe o eu e o tu. Não existe o ele. Sabe em língua escrita a gente fala eu, tu, ele, nós, vós, eles? Então, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, esse ele, que é o referente, ele não existe no discurso. Né? Na linguagem escrita existe, claro. Ah, professor, você está falando que não existe o nós. Não, eu não estou louco. Ele existe, na linguagem escrita existe. No discurso, não. Tá? No discurso é um referente. Por que não existe? Porque você tem 6 elementos de comunicação. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala, a mensagem que nós trocamos, o código, por onde nós estamos falando e o contexto referente. Tá? Você falar alguma coisa? A pessoa falando com a pessoa B. Isso, exatamente. Não, eu estou comentando aqui, ajudando o pessoal. Não, ajudou. Então, essa pessoa C, em termos de discurso, ela não existe. A pessoa C, ela é assunto. Tá? Ela é referente, ela é assunto. É, no máximo, de quem nós estamos falando. Tá? Pode ser que caia em FUVEST. Eu já vi uma questão doida, assim, em FUVEST. Mas é bom só para a gente ter também essa noção dos 6 elementos de comunicação. Quem fala, vou repetir porque isso cai bastante, no Enem agora, cai. São 6 os elementos de comunicação. Esses elementos de comunicação, eles estão presentes em qualquer forma de discurso. Desde aquele papelzinho que o Sérgio gosta, pode dar bombonzinho para o Sérgio, esse sonho de valsa que ele curte, né? Então, desde o papelzinho do sonho de valsa, que você abre, faz aquele barulhinho sedutor, desde esse papelzinho até
o projeto de foguete da NASA, todos eles, todos os tipos de discurso, todos, sem exceção, têm os 6 elementos de comunicação. Quem fala, eu. Com quem eu falo, vocês. Que mensagem nós estamos trocando, que mensagem estou transmitindo, linguagens. Na terça-feira, todo mundo quase louco. Que código eu estou utilizando, língua portuguesa. Qual é o canal de comunicação, essa bendita internet, né? Poderia ser face a face, enfim. Canal de comunicação, o ar. Aqui, no caso, são os bytes e terabytes. Vamos lá, o VS é fogo, né? E o contexto de fala, né? O contexto de fala é a situação em que nós estamos. Então, o motoboy está ali, acabou de cair, né? Estava entregando no Rappi, no James ou no iFood, né? Ele caiu, a gente vai falar sobre ele, né? Poxa vida, essa coisa aí do quê? Do assalariado, enfim, do capital. Então, é o contexto em que nós estamos que gerou essa fala. Isso é contexto, tá? É o universo, é o lugar em que nós estamos. Beleza? 6 elementos de comunicação? Bora lá. Fulvestre, ai, Fulvestre. Vamos lá. Júlia. Certo, então nós falamos de 6 elementos de comunicação. Todos eles acontecem na comunicação, mas pode ocorrer uma ênfase, e sempre acontece uma ênfase, em pelo menos um desses 6 elementos. Em pelo menos um desses 6 elementos pode ocorrer uma ênfase de comunicação. Se essa ênfase estiver comigo, a pessoa que fala, será uma função da linguagem, função emotiva ou expressiva. Se esta, então aí tem aquela coisa do choroso, de falar de mim mesmo, do diário. Se a ênfase estiver com quem eu falo, a função da linguagem é apelativa ou conativa. Persuasão, convencimento, eu estou centrando na pessoa com quem eu falo. Você já pensou em ter uma Mitsubishi, uma Ford hoje? Já não dá mais porque fechou a fábrica. Se eu estiver, né, se a ênfase estiver na mensagem, não tiver nem com quem fala, nem com quem se fala, mas sim naquilo que é dito, né, nós temos uma forma especial de construção dessa mensagem para provocar uma certa ênfase, um certo sentimento, né? Nós temos uma função poética, tá? Nem sempre a função poética é uma poesia, mas uma forma especial de comunicação, de transmissão da mensagem. Se a ênfase estiver no código, na língua, a função é metalinguística. Mas se não, desses 6 elementos, a função estiver no canal, na forma onde essa mensagem circula, a função é fática. Se ela estiver, dos 6 elementos, estiver no contexto, naquilo que nos circunda, em que nós estamos, a função da linguagem será referencial ou denotativa. Beleza? Vamos para exemplos? Rapidão? Bora lá. Não vou tocar a música inteira, mas percebam a função emotiva acontecendo. Se quiser tocar, claro, né? Não quer reproduzir, mas... Por que não quer reproduzir? Não sei o que aconteceu. Mas ela fala mais ou menos assim, com certeza. Você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua... O que mais? Da sua alma sendo purificada por inteira.
Com certeza. Você já se banha. Então, ele vai falando do sentimento. A Tarsila. Coisa de professor não funciona, a gente vai cantar. A Tarsila ajudou. Muito bom. Então, ele conta dos sentimentos, daquilo que ele pensa, do ponto de vista dele, as emoções dele, daquilo que ele acredita. Então, sempre que estiver centrada na pessoa que fala, você tem essa coisa, narração em primeira pessoa, emoções, tá? Quando a função é poética, ela está na mensagem, né? Nós temos formas específicas. Então, vejam aqui o famoso poema concretista, Luxo no Lixo, ou Lixo no Luxo, né? Uma forma especial de transmissão da mensagem. Também uma forma especial de transmissão da mensagem nesse haikai. Haikai, poema japonês, né? Que tem uma estrofe definida, 5, 7, 5 sílabas métricas. Fato a fato, a história toda é um boato. Poema concretista. Sérgio, quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo? Bora lá. A função poética centrada na mensagem. Função fática é aquela centrada no canal. Então, nós temos aqui o Calvin, né? Ele não quer dizer nada com nada. Oi, eu sou o Calvin. Vai, belo dia, não, tá. Ele não quer perder esse canal de comunicação. Da mesma forma, quando você tem um comercial da Pepsi veiculado na televisão, você vai passar para cartaz, você tem que fazer uma adaptação em razão do canal. Você não pode veicular da mesma forma que na televisão. Você tem que mudar as cores, elas têm que ser mais intensas e por aí vai. A proposta de comunicação é outra em razão do canal. Ela pratica uma função fática. A função metalinguística é aquela centrada na linguagem. Tá? Então, nós temos Heloísa Helena aqui. O que vocês conseguem entender daqui? Vocês conseguem entender a mensagem dessa figurinha? Heloísa Helena fala pelos cotovelos. Tanto que os cotovelos bonitinhos ali, ó, tem Heloísas Helenazinhas. Né? Beleza? Função metalinguística centrada na língua, né? Na forma de expressão lá. Aquilo que o Sérgio falou lá, olha, o poema tirado de um jornal, o famoso poema do Manuel Bandeira, que não é muito poema, né? Mas se ele falou que é poema, é poema. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre, morava no Morro da Babilônia. Um casarão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. O tal do João Gostoso. Então, apesar de ser uma... Né, nem parece muito uma poesia, mas se ele fala que é poesia, é poesia. Por que a função não é poética? Porque ele se aproxima muito mais da função, ele se aproxima muito mais do contexto, de narrar aquilo que ele está vendo. Então, a função, quando você fala daquilo que você está vendo, centrado, então, no contexto, a função é referencial denotativa. Maiara, nossa querida, usava muito o termo de denúncia. Beleza? E para terminar, função apelativa, ou conativa, que é aquela centrada no convencimento, aquela centrada na pessoa com quem se fala. Aqui diz, se o Ronaldo está gordo, não é por nossa culpa, né? Não é por culpa do Guaraná Antártica, que é diet. Tá. Ninguém achou engraçado, a gente segue lá com... Oi? Não, antes da questão, queria falar uma coisinha. Não, quer fazer a questão? Depois eu falo. Não, pode falar, pode falar. Eu ia falar o seguinte, de que o Enem ele trabalha muito com essa questão que o Edu está falando. Por exemplo, se você colocar isso num texto literário, eu até separei aqui para falar para vocês rapidinho 2 estrofes, que ele fala assim, que é muito famoso para o Enem
cobrar. No Piauí, a cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. É do Ferreira Goulart. Esse poema é muito bom. Ele vai falando, antes de completar 8 anos de idade, antes de completar 8 anos de idade. Aí você pensa assim, ela é emotiva, porque se eu, lírico, tá todo consternado naquilo, ou não, a mensagem dela é tão forte que a função predominante é a poética. Então, quando o Edu fala, gente, é isso. Pensa assim, vai ter mais de uma função. Às vezes o Enem, às vezes tem enunciado do Enem que ele fala assim, existe a função emotiva neste trecho. Qual a outra função encontrada? Porque é mais de uma. Tá? Então, assim, comando da questão. Tá? E aí, rapidamente, antes da gente ir para o exercício do Edu, quando o Edu estava passando, gente, eu pensei uma coisa que se ajudaria vocês. Fazer o seguinte, abriu a prova do Enem de linguagens, não lê nada. Pega um cantinho em branco e escreve tipologia textual, o 6. Gênero textual, funções da linguagem com esses canais que o Edu falou. Por quê? Porque vai cair, não tem como. Aí você pega esse gabaritinho que você escreveu e vai respondendo as questões. Porque às vezes a questão confunde você. O gabaritinho com a cabeça fresca talvez ajude um pouquinho, tá? Lancei essa agora. Perfeito, é isso aí. Isso que o Sérgio falou é prioritário, porque, cara, vai cair no Enem. Ele vai perguntar dessa forma, qual é a função? O Enem, ele não tem pegadinha. Ele escreve para você. Existe a presença de duas funções. Qual é a função? Aí você vai ter que dizer lá. Isso também pode cair em FUVEST. Você tem que escrever isso. Percebemos a presença de duas funções, sendo que a função tal é a predominante. Outra coisa legal de FUVEST, que é a dissertativa, né, respondendo dissertativamente, ele não quer que você escreva um parágrafo de 10 linhas. Nunca. Ele vai querer objetividade. A gente fala disso em FUVEST, né? Melhor. Mas é isso aí. O Juan falou do subentendido, é perigoso não avaliar a função de linguagem. Realmente, a gente vai falar de subentendido hoje. Acho, talvez. Tomara. Vamos lá. Mas tem que olhar muito bem a questão. Vou dar 2 minutinhos para vocês resolverem essa questão aqui do desabafo, do Enem de 2011. Antes de responder, gente, aproveitem isso. Tentem ver que elemento da comunicação... Sim, dica para responder isso. Tentem ver que elemento da comunicação está aparecendo ali. É quem fala? É com quem se fala? É a mensagem? É o contexto? É o canal? O que está aparecendo ali? Qual elemento da comunicação aparece com mais ênfase? Quando você tiver isso em mãos, você já sabe a função. Muito bom, gente. Vocês mandaram muito bem. É a C. Olha só. Qual dos elementos está se sobressaindo nesse texto aqui, ó? E aí o Sérgio já deve ter falado isso para vocês. A gente começa a resolver uma questão desde o enunciado dela, desde o título, desde o título.
O título não está ali à toa. Ele está falando assim, desabafo. Desabafo já está dando a dica para você de que está falando da primeira pessoa, uma pessoa que fala dos sentimentos. Se a ênfase está na pessoa que fala, a gente já tem uma intuição de que a função é a função emotiva ou expressiva. A gente tem uma intuição, mas vamos lá. E aí ele segue dizendo, desculpe-me, ele tá puto. Não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje, simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma manhã de segunda-feira. Começar pela luz acesa, 6 recados, chato, tô zangado, tô nervoso. Importa o discurso? Importa com quem ele está falando? Ele está falando dos sentimentos dele, importa? Ele está considerando a pessoa com quem ele fala? Não. Ele está considerando a alternativa D. O referente ao elemento é o contexto? A parte principal é o contexto? Não, ele está falando dele, ele está puto. São os sentimentos dele. Então, realmente é a C. O elemento prioritário ali, que mais se destaca, é a pessoa que fala. Então, a função é expressiva. Então, é a B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que ele está dizendo. Tanto faz o que ele está dizendo, ele está querendo um divã para falar. Fala, Sérgio. Não, eu gostei do teu momento de que todo mundo marca uma alternativa, você leva as pessoas para outra. Foi quase uma coisa. Não, o que eu ia falar é que, assim, desabafo. Ninguém desabafa para si mesmo, né? Ou ninguém vai falar, referente, não te conto o que aconteceu comigo, referente. E a outra, Edu, que eu acho que ajudava é crônica, né? Crônica é algo do cotidiano. A Iris ficou assustada. O que aconteceu? O quê? Boa parte do pessoal falou que a C foi automático. Eu entendi que vocês tinham acertado. Não, a maioria errou. Por isso que eu abri aqui. Entendi. Todo mundo marcou C, você falou E, depois você falou que a resposta era B, aí deu uma tela azul. Entendi. Eu fui no automático, todo mundo acertou. Ô, chato. Uma coisa chata. Sérgio, então continua aqui, eu vou repetir uma coisa. Pode falar. Não, vai, é mais importante ser... Então, gente, é o seguinte, a Vitória ficou tão chateada que ela foi embora. Gente, calma. Olha só. Que bom que vocês erraram aqui, porque aqui vocês podem errar, não pode ir lá. Vejam bem, o que ela pergunta? Então, tem o desabafo, isso que o Sérgio acabou de falar, ninguém desabafa para si próprio. A pessoa está desabafando para fora, ela quer contar os sentimentos dela, que ela está puta, mas vejam que a ênfase, né, está nos sentimentos dela, está nela, ela quer falar dela, ela não importa se importasse o referente, o interlocutor com quem se fala, eu vou falar querendo conquistar o interlocutor. Quando o centro é na pessoa com quem se fala, pensem sempre, uma coisa que pode ajudar é pensar nessa função social da comunicação. Com quem eu falo, é sempre no sentido de convencimento. A propaganda faz isso. Compre batom, compre batom, compre batom. É no sentido de persuasão, de convencimento. Ele está querendo convencer alguém de alguma coisa? Só se for de que ele sabe chorar. De que ele sabe ficar puto. Então perceba que, olha a pergunta, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, que o Sérgio acabou de falar, com o predomínio de uma sobre outras. No fragmento dessa crônica, e aí já está até falando, é uma crônica, né? A função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva. Olha só como o Enem é. Ele já te deu a resposta. Então, não façam a prova com pressa, façam com calma, com bastante calma, porque ele já te deu a resposta. Ele ainda falou para você, olha, a função da linguagem predominante nessa crônica
é a emotiva expressiva. Como é que pode ser a C se interlocutor é a função apelativa? Entenderam? Não faz sentido. Então, estamos numa revisão, sei que a gente está com pressa, eu tenho certeza, tá vendo? Isso, o Juan acabou de colocar uma coisa importante, a gente confundiu pela pressa da coisa. Não vou com pressa. Aquela coisa que eu falei, que pode ser bobinha, mas quando chegar em tempos da prova, por isso que, por exemplo, eu não estou com... Eu sei que eu não vou conseguir colocar todos os slides. Não é a minha intenção fazer todos os slides hoje, mas fazer bem o máximo que eu conseguir. Né? Então, quando chega no momento da prova, eu vou parar, eu vou respirar pelo nariz, segurar, soltar pela boca. Com isso, parece que eu estou começando a prova de novo. Eu vou deixar um pouco dessa ansiedade de lado para que eu leia a questão e que eu consiga interpretar a questão. Vocês leram a questão, mas vocês não a interpretaram, entenderam? A questão, ela te dá a resposta. Olha, no fragmento da crônica, a função da linguagem predominante, ele está dizendo que tem duas e que a predominante é a emotiva e expressiva. Qual é a emotiva e expressiva? Então, sim, Juan, interlocutor ou receptor da mensagem é quem recebe. Locutor ou emissor é quem emite. Beleza? E aí que vale, né, aquele rascunhão lá que eu falei. E aí, gente, pensa o seguinte também, desabafo. Pensa na vida de vocês na hora. De repente, tudo bem, é legal a gente ler a questão com calma, mas vamos supor que essa seja a última da tarde de vocês. Olha e pensa, desabafo. Quando eu abro meu WhatsApp para gravar um áudio para uma amiga, o foco está na amiga ou eu contando minha vida? Entende? Então, assim, aí tanto faz se é amiga ou se é o post do Facebook. Você só quer falar. Então, o desabafar é tirar algo de você. Então, o foco está todo em você. Sai pela palavra e junta com o que o Edu está falando do comando da questão, né? Olha só, eu vou aproveitar isso para citar um outro exemplo para ver se vocês pegaram isso. Às 8h36, Sérgio explicou sobre o termo desabafo. Às 8h36, Sérgio explicou sobre o termo desabafo. Qual dos 6 elementos de comunicação aparece mais aqui? Contexto. Código não. Contexto. Por que contexto? Porque eu só estou olhando e falando daquilo que eu estou vendo. Seria código, por exemplo, se eu estivesse teclando ou se eu estivesse usando uma mensagem cifrada. Porque aí teria que ser o Edu falando que eu me utilizei da língua para explicar o desabafo. Percebeu isso? Muito bom. Dei uma revisada nos slides que eu vou mandar para vocês, e isso vai ficar melhor, porque aqui, revisão, a gente está um pouco corrido, é assim mesmo. Sim. Tá? Mas eu não estou dando muitas questões, porque o que eu queria mesmo hoje, como tem... De sábado a gente tinha 1, 2 pessoas, aqui a gente tem 16, então eu tenho que tratar um pouco dessa teoria. Se eu só trato de questões, eu ia ter certeza que vocês iam sair daqui angustiados, dizendo, eu não sei. E eu quero que vocês saiam daqui, não
resolvendo 10, 20 questões, mas dizendo assim, eu sei resolver 20, 10 questões, ou eu tenho segurança para resolver, para entrar nas questões com essa teoria. Não é o ideal, né? Em revisão seria trabalhar com questão, mas é o que a gente tem para hoje, em relação ao que a gente vivenciou, né? Mas é sempre isso, né, Edu? Perguntar o que ali chama mais atenção. Isso, perguntem muito isso, muito. Né? Tem um poema que é a Profissão de Fé do Olavo Bilac, ele vai comparar o ato de escrever a língua portuguesa do poema com o ato de um ourives, daquela cara que vai construir uma joia. Então ele vai usar o código, né, para explicar o próprio código. É um poema, ele é um eu lírico, mas o foco está na forma da língua. Exatamente. Tá Então, na descrição da língua. Isso. O que eu estou vendo aqui, né? Perfeito. Vamos lá. O que eu vou trabalhar? Isso daqui, gente, seguinte, eu não posso sair hoje sem trabalhar isso daqui com vocês. Texto, contexto, interpretação, compreensão textual, coesão e coerência, posto, pressuposto, efeitos de sentido. Conseguindo trabalhar isso, eu já fico feliz. Por restante, se vocês olharem os slides, vocês vão conseguir pegar. Olha só, esse é o mais complicado, isso cai muito no Enem, muito, muito, muito mesmo, que é a diferença entre pressuposto e subentendido. Isso eu quero que vocês saiam pegando. Elementos a gente pegou assim, pegamos, né, mais ou menos, mas vamos entendendo lá. Texto. O que é texto? Texto vem do latim tecido. Nós importamos, o latim, ele importou essa noção de entremear palavras, entremear orações, que é típico de uma malha, né, de um tecido, para falar sobre o próprio texto. Então, quando você constrói um texto, você está casando, você está entremeando palavras, frases e orações. Beleza? Que é o que eu falo aqui, né? Essa interligação é o texto. Bom, se falamos em texto, necessariamente temos que falar sobre coesão e coerência. Vocês já devem ter visto isso em redação, né? Que coesão é você manter, significa você manter essa sequência lógico-semântica entre palavras, entre frases, entre parágrafos. Então, é a sequenciação, a progressão textual. Então, você manter essa lógica semântica, você mantém um texto coeso. Tá? O jogo de vírgulas, de adjetivos, de conectores, tá? Já o texto coerente é aquele que manteve uma relação ideológica entre suas partes. Ele começou falando de cré e não terminou falando de lé, né? Ele continuou e terminou falando de cré mesmo, tá? Fica mais claro essa coisa do coesão e coerente quando a gente coloca um exemplo como esse. O texto pode ser coeso e não ter coerência alguma. Então, ele pode ser bem escrito, né? Ele pode ter vírgula, pode ter conectivo, pois, né? Ele pode, né, estar gramaticalmente correto, mas a ideia não casa. Então, olha só. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema. Ainda que este fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Não tem um erro gramatical aqui. Mas a pergunta é, faz sentido esse texto? Nenhum. Não faz sentido nenhum esse negócio de encontrar os amigos, tá chovendo, né? A pessoa quis falar alguma coisa, deu um monte de rodeio e não terminou, não falou nada com nada. Então é um texto gramaticalmente correto, mas sem ideia nenhuma. Também é possível você ter um texto
que faz sentido, mas ele é gramaticalmente incorreto, né? Exemplo 2. Crise financeira. Aumento no valor do dólar. Diminuição das importações. Então, você consegue entender sobre o que ele está falando, né? Diferente do anterior. Você entende sobre o que ele está falando, você consegue pescar a ideia da coisa, mas não tem sentido gramatical, ele não tem uma vírgula, não tem conectivo, as orações elas não se conectam, né? Então, gramaticalmente falando, não é um texto bom, tá? Apesar de ter uma ideia legal. Beleza? Coesão e coerência percebidas? Cuidado com redação. É muito fácil você fugir, você pecar em um deles, sem perceber. Vamos falar sobre o que o Juan falou agora há pouco, pressupostos e subentendidos. Estamos na revisão, a gente vê aquilo que vimos há pouco, né? Pressuposto é o sentido lógico, é o sentido que, apesar de não estar escrito no texto, qualquer um consegue entender. Beleza? Esse é o sentido pressuposto. O sentido posto é aquele que está na superfície do texto, todo mundo lê. Mas existem sentidos que vão para além daquilo que está escrito. São os sentidos pressupostos e subentendidos. Acabei de falar do pressuposto. Vocês vão levar para o Enem, para a vida, que é o sentido lógico. É o sentido lógico. O subentendido, não. O subentendido é o sentido subjetivo. É aquilo que cada um entende em razão da sua história de vida, dos seus preconceitos. Beleza? Vamos para um exemplo aqui para ficar mais claro. Olha só aqui, temos o enunciado. Santos registrou o primeiro caso de dengue hemorrágica. Enunciado Santos registrou o primeiro caso de dengue hemorrágica. Então, título de um jornal ali, de uma notícia de jornal. Tá? Qual é o sentido posto? O sentido posto é o sentido que está na superfície do texto. Olha, nunca houve registro desse tipo de doença em Santos. Então, o sentido posto é o sentido de inteligibilidade. É aquilo que, sendo falante da língua portuguesa, qualquer um vai entender. Certo? Se você consegue ler, você vai entender. Sentido pressuposto. Sentido pressuposto é aquilo que não está escrito, mas é lógico que qualquer um consegue depreender. Olha só. Sentido pressuposto. Santos registrou o primeiro caso de dengue hemorrágica. Olha, pode ter ocorrido o registro de outros tipos, mas não dessa. Então, veja que é um sentido lógico. Olha, Santos registrou o primeiro caso de dengue hemorrágica. Olha, pode ter acontecido, você não está falando que aconteceu, pode ter acontecido o registro de outros tipos, mas não hemorrágica. Não está escrito isso, mas qualquer um consegue depreender, porque é lógico. Sentido subentendido. Famoso viajando na maionese. Santos sofre surto recente de dengue hemorrágica. É o da Atena, né? Praticamente inflamando a coisa. Né? Tá falando que tem um surto? Não. Você extrapolou o sentido. Tá? Então, levem isso para a vida. O sentido é lógico ou você está extrapolando? Por que eu falo isso? Porque nas questões do Enem, o Enem, ele vai te dar um texto, ele vai dizer, de acordo com o texto, segundo o texto, né? Uma coisa que o Sérgio já falou com vocês, com certeza, vocês vão começar pelo enunciado da questão. Tá? Para resolver lá. Muitas questões, ela não coloca de acordo com o texto, segundo o texto. Né? E aí você pode responder, né, sem precisar do texto.
Mas quando ele coloca de acordo com o texto, segundo o texto, infere-se do texto, ele quer que você esqueça. Gente, guarda isso, pelo amor de Deus. Esqueça a sua história de vida, a sua história de mundo, seus preconceitos, pode estar xingando sua mãe, esquece isso. Se concentra no texto. É de acordo com o texto. O que ele quer é... O Enem, ele vai tentar, né, ele não tem pegadinha, mas ele vai tentar explorar, né, vai querer saber se você foge do texto. Se você não se concentra no texto. Então, quando ele diz de acordo com o texto, é o que diz o texto. Você não vai extrapolar. Tá? Eu vou passar rapidamente para uma questão do Enem, para vocês para perceber se vocês entenderam isso. Ó, um minutinho só para responder essa questão. Quero saber se vocês conseguem se manter, né, no pressuposto. Leiam essa questão com olhares de pressuposto, sentido lógico. Não vai me dizer assim, não, porque a educação infantil, ali tem exploração infantil, porque tem... Não. O cacete. Não tem nada disso aí. Você pode entender assim? Você pode. Mas tem na figura. A pergunta que o Sérgio fez eu refaço. Tem ali? Tá ali? Tá dizendo, tá escrito, seja verbal ou não verbal, tá escrito. Se não tá, não inventa. Não panfleta. Enem não é lugar de panfletar. Vai panfletar na rua. Ninguém nem faz isso mais. Não, vai panfletar na rua fora do Enem. No Enem, no Enem, na FUVEST, no Unicamp, na Unesp, é de acordo com o texto. Se mantenha no texto. Vamos ver, agora eu vou ler junto com vocês para ver se está todo mundo certo. Naquela hora deu ruim, deu feio. Perfeito, gente, tá certinho. Por quê? Nós temos um menino aqui tentando, lógico que ele não vai conseguir, né? E aí, isso é brincadeira de criança? Não, gente, olha, exploração infantil, tá? Forma de trabalho escravocrata, sei lá o quê, né? Retratado pelo artista polonês aqui, nem vou tentar falar o nome dele, um ano depois que eu nasci, olha só. Vou fazer questão de ler. Alternativa A, difundir a origem de marcantes diferenças sociais. É você ver a figura e falar assim, ai, é isso. Não, o cacete não está refletindo isso. A B, estabelecer uma postura proativa da sociedade. O cacete, não. Propor alternativas de solução, não. A figura, o conjunto figura e texto não dá conta de falar sobre isso. É pressuposto. Centrem-se no texto. O Enem, fora de linguagens ainda, a gente vai para biologias, matemática. É de acordo com o texto. Ele vai explorar isso. Fala, Serginho. Não, gente, esse é um tipo de texto que é o texto artístico, né? Não tem ali a palavra escrita. Então, pensa, se é um texto artístico, arte. O que é arte? É a representação simbólica do mundo, a partir da visão de um artista, dentro de um contexto histórico. E o que ele quer? Provocar. O tempo inteiro. A arte quer provocar em você alguma coisa. Ela quer suscitar em você alguma coisa. A partir disso, você vai vendo o resto das alternativas. Entende? Perfeito. Muito bom, muito bom. Guardem isso. Que o Sérgio fala mesmo. Vai para a alternativa. Não pediu de acordo com o texto? Tá. Resolve a questão, porque não vai nem precisar do texto. De acordo com o texto, segundo o texto, infere-se do texto, vá para o texto, go to the text. Vai lá, né? Se concentra no texto, rapaz. Mocinha, esquece a história de vida. Isso daí vai te ajudar muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar com vocês. Rapidinho, só para terminar.
Efeito de sentido, humor... Oi? Para tudo. Quem estava aqui, fez a prova da FUVEST, o Edu não viveu esse momento comigo. A gente fez um relaxou na sexta-feira, véspera da FUVEST, e Edu, eu recebi meus alinhamentos astrológicos, e eu falei para eles assim, FUVEST vai cair uma charge e vai trabalhar o humor. E aí, o que é humor? É a quebra da expectativa. Edu, caiu uma charge da Mafalda, alternativa A, estava escrito o quê? Quebra da expectativa. Perfeito. Eu precisava fazer esse tipo de desabafo. Perfeito. Porque, cara, olha, por que a gente traz esses dois efeitos, o efeito de humor e ironia? Porque é o que cai no Enem. Tem muito efeito. Mas são esses que caem. Você vê que o Sérgio acabou de falar. Caiu exatamente isso. Tem então, um efeito 3D também. Você falou, tem muito efeito. Eu falei, tem um efeito 3D. Eu quis fazer uma piada ruim. Você tá pegando influências negativas minhas, né? Muito bom. Gente, então efeito, se concentrem nesses dois. Efeito de sentido e efeito de humor e efeito de ironia. O que é efeito de humor? Efeito de sentido de humor. É o efeito cômico propiciado pela quebra de expectativa na resposta. Então, quebra de expectativa. Por que é engraçadinho? Porque você espera uma resposta e dá outra. Todas as piadas funcionam nesse sentido. Elas são engraçadas porque você espera uma resposta e vem outra. Então, olha só, do Romeu e da Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Por que é engraçadinho? Ninguém riu, mas por que é engraçadinho? Porque você podia esperar qualquer resposta menos essa. Então, você tem quebra da expectativa da resposta, então, né? Olha o dela, sorte, pensei que fosse conjuntivite determinado pela inversão de paradigma. Então, inversão de paradigma, quebra de expectativa são características do efeito de humor. Ironia. Todo mundo sabe que é ironia, né? Que é aquela crítica que você faz para a Machado de Assis. Machado de Assis, perfeito. Machado de Assis é o irônico crônico, né? É aquela crítica que você faz para a amiga sem ela perceber. Você ri por dentro. O irônico, ele ri por dentro. Machado de Assis, né? Você lê e fala assim, ele não percebeu, né? Você e o Machado perceberam. Que você também está na cabeça do Machado. Mas só vocês dois perceberam e riram, né? Então você diz assim, a amiga pergunta para você, ela tá toda maquiada, toda cheia dos... E aí ela chega para você, você primeiro toma um susto. Oh, meu Deus do céu! Aí depois ela pergunta para você, amiga, tô bonita. Aí você fala, tá linda, amor. Vai no show lá que você vai arrasar. Isso é sarcasmo, isso é ironia. Você queria falar para ela assim, olha, você tá uma aberração do capeta chupando a manga da xepa de fulano-feira. Você é a reencarnação do mal. Você, se você for pro inferno, você vai ser rejeitado. Você quer falar tudo isso, mas você fala assim, tá linda, amor. Você já fez isso também. Então, então isso é efeito de ironia. É você dizer, né, você dar uma resposta diferente daquela que você realmente acredita. Então nós temos aqui, tô ficando atoladinha, tá cantando, né? Aí a figura divina, né? Ela ainda pergunta, né? Viu como eu tô cantando bem? A figura divina responde, aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Ele ainda se acha, fala assim, eu sou sinistro. Quer dizer, você não canta porra nenhuma. Não. Eu sou sinistro. Sou sinistro. Dá para estilo carioca, né? Sou sinistro. Gente, olha, só para vocês verem, eu vou deixar os slides para vocês, ó. Tem tudo isso aqui, ó. Mas vocês vão Mas pegar. o que vai estar no Enem, o Edu deu.
Então, você conseguiu um milagre. Você conseguiu em 2 horas. São 40 questões, né? Tirando a língua estrangeira. O Edu já colocou para vocês umas 27. Né? Aí as outras 3 eu coloco na quinta. Qual que é a resposta de vocês? O gabarito. É isso aí, gente. Eu agradeço muito a O presença de Edu vai vocês. voltar na quinta. Boa. Que horas que é a sua aula? É tarde, é 20h45. Ah, que ótimo. Dá tempo porque eu vou voltar do Kung Fu para sua aula. Tá, o Edu vai vir de Kung Fu Panda. Exatamente. Muito bom. Gente, foi muito bom estar com vocês. Eu vou mandar os slides. Fiquem bem, né? Façam a prova com calma. Arrasem lá. O Enem não tem pegadinha. Não vão com isso na cabeça. Se vocês lerem a prova com calma, levem chocolate, tudo isso que o pessoal já falou, que ajuda, respirem, que isso vai ajudar vocês. Eu vou até parar a gravação aqui, né? Isso vai ajudar vocês e leiam a prova. Vocês viram que eu tenho certeza que vocês